Como fruto de observação e inquietação da realidade social, nasceu o projeto Missão Central, que atende crianças, mulheres e famílias. Desde que iniciou com suas ações, já foram mais de 1.000 atendimentos, entre aconselhamento, consulta médica, odontológica, acompanhamento psicológico, nutricional e jurídico. Mas o nosso sonho ainda está tomando forma. Desejamos atender diariamente, de forma integral, as crianças em fase de construção de personalidade e caráter, proporcionando um ambiente que promova a cidadania, igualdade social e estimulando o empoderamento por valores morais e éticos. Sendo assim, nasceu o projeto Missão Central Kids, que tem por objetivo atender as crianças na faixa etária de 4 a 7 anos. Os encontros com as crianças ocorrerão na sede do Missão Central Kids, localizado na rua Antônio Pereira Coelho, no bairro Santa Terezinha, atendendo em 2 períodos, matutino e vespertino, onde planejamos receber cerca de 100 crianças diariamente. O projeto, além de acolher as crianças com as principais refeições, também promoverá o desenvolvimento cognitivo, emocional e espiritual, por meio de atividades socioeducativas, aulas de música, oratória, esporte, culinária, reforço escolar, acompanhamento do desenvolvimento da criança e da sua família, dentro da realidade que as mesmas estão expostas todos os dias. Reconhecemos que oferecer cuidado de qualidade significa compreender as necessidades de cada criança. Convidamos você a ser nosso parceiro nessa grande e preciosa missão. Venha conosco no Missão Central Kids. Aleluia! Boa noite, família! A paz do Senhor Jesus! Vocês estão animados? Eu também. Eu estou muito animada. Quando vocês assistiram esse vídeo, a nossa proposta de trabalho do Missão Central, como vocês viram ali, nós já estamos atuando já há muito tempo. Só que sempre houve um sonho no nosso coração, que é esse projeto para trabalhar com crianças na faixa etária de 4 a 7 anos, que nós já estamos trabalhando para iniciar esse projeto. Mas para nós iniciarmos esse projeto, nós precisamos de parceiros e parceiras. Nós precisamos de homens e mulheres generosos, que entendem o projeto como algo do coração do Senhor e que queira ajudar. Para manter uma criança durante um mês, nós precisamos de R$400. Então, se você deseja ser nosso parceiro, você pode se dispor no seu coração a adotar uma criança. E se você adotar uma criança, você vai se comprometer com um investimento de R$400 por mês. Mas talvez você vai dizer, eu não tenho condições nenhuma de adotar uma criança. Você pode adotar meia criança. Nós não vamos fazer que nem a história lá de Salomão, partir a criança no meio, um pedaço para você, um pedaço para o outro, não é isso não. Mas você pode dividir a responsabilidade. Mas talvez você vai dizer assim, mas meia criança não dá para mim. Eu não tenho condições. Meu querido, eu quero desafiar você a ser nosso parceiro com o que você puder. Porque a questão, nós sempre falamos, não é o valor. A questão é o seu amor. A questão é você estar juntos. A questão é você investir. A questão é você demonstrar honra e gratidão. E quando eu estava pensando em como desafiar você a ser um abençoador, eu lembrei de uma experiência que eu tive há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, no dia do meu aniversário, uma pessoa chegou no meu gabinete com os olhos cheios de lágrimas, dizendo assim, pastora, hoje é seu aniversário e eu queria te presentear com algo de muito valor, porque eu amo muito a sua vida e eu queria te dar algo que te honrasse muito e que fizesse você sempre lembrar de mim. E ela virou e disse assim, mas você conhece a minha realidade e você sabe que eu não tenho condições de te dar nem um chinelo, quanto mais algo de valor. Ela me disse assim, mas eu tenho algo que é importante para mim, que tem significado para mim, que eu trouxe para você.
eu trouxe para eu te dar. E ela me deu, há 15 anos atrás, esse cortador de grama. Há 15 anos atrás, esse cortador de grama decora a minha estante. Há 10 anos atrás, quando eu vim para Muriaé, uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastora, eu amo muito a sua vida. E eu quero que você nunca se esqueça de mim. E eu quero te dar algo que você sempre vai lembrar de mim. E ela me deu esse pingente de ouro branco e ouro amarelo. Se eu pegar esse pingente de ouro branco e ouro amarelo e comparar com esse cortador de grama, dá para comparar valores? Não dá para comparar valores, mas todos têm a mesma representação. É representação de amor, é representação de honra. Então, se esse decora, né, o meu pescoço, vamos dizer assim, o meu colo, esse aqui decora a minha estante. E os dois têm o mesmo valor, e os dois têm a mesma lembrança. Por 15 anos, eu carrego esse presente, porque ele tem valor para a minha vida. Então, eu queria dizer para você que a questão não é você adotar uma criança e investir R$400 no projeto missionário todo mês. Talvez você vai poder contribuir apenas com 50. Talvez você vai poder contribuir apenas com 20. Não tem problema se é R$1. Não tem problema, eu não sei quanto custa isso daqui, mas não deve ser muito baratinho, né? Não sei quanto que custa. Não tem problema qual é o valor. Tem o problema o quanto você ama, o quanto você demonstra o seu amor e o quanto você está disposto a investir. Então, nós estamos criando um projeto onde nós queremos investir em criança. Criança de 4 a 7 anos. No seu período de construção da sua personalidade. Na construção dos seus valores. Nós queremos investir no emocional, no espiritual, no físico, no intelectual, no psíquico dessa criança. E nós não conseguiremos fazer isso sozinho. Nós só conseguiremos fazer se você deixar o Espírito Santo gerar no seu coração, independente do que você vai doar, mas você decidir no seu coração a ser o nosso parceiro. Porque se você decidir no seu coração ser o nosso parceiro, nós vamos construir algo grande juntos. E nós já aprendemos que não é uma frase minha, que ninguém constrói nada grande sozinho. Para construir algo grande, nós temos que estar unidos, nós temos que estar juntos. Então eu trouxe 2 presentes que eu ganhei, e os 2 com o mesmo significado, com valores diferentes, algo para eu nunca esquecer dessas pessoas. E vocês acham que eu esqueço de um dos 2? De maneira alguma, independente do valor. Então, eu quero desafiar o seu coração nessa noite a tomar uma decisão. Não sei como. Talvez você vai dizer assim: eu não posso nem R$20, pastora. Mas você pode dar 3 horas da sua semana. Você pode dar 2 horas da sua semana. Porque talvez nós não podemos dar dinheiro, mas nós podemos dar o nosso tempo para fazer esse projeto acontecer. E nós sabemos muito bem que ser igreja não é simplesmente estarmos reunidos no culto de domingo à noite. Sermos igreja é sermos profeta lá fora, suprindo a necessidade e abençoando pessoas. Então eu quero desafiar o seu coração nessa noite a orar por esse projeto, a ser voluntário nesse projeto, mas ser também um missionário ofertando nesse projeto. Adotando uma criança, anotando o pezinho dessa criança, o dedinho mindinho dessa criança, o fiozinho de cabelo dessa criança, não importa. Mas você vai dizer para mim: eu posso ser parceiro com você, pastora. Eu posso ser parceira com Missão Central, fazendo esse projeto acontecer. Então eu quero convidar você a colocar de pé, e juntos nós vamos orar por esse projeto. Vou pedir o Leleco para vir aqui no altar. E vocês sabem que eu já estou há 2 semanas lutando com a gripe. O Leleco vai interceder por esse projeto nesse momento. Queria que você estendesse as suas mãos. Nós cremos que Deus vai movimentar as nossas vidas para que esse projeto aconteça. Nós cremos que não ficará só no bairro Santa Terezinha. Nós vamos espalhar nessa cidade projetos
onde crianças, nós vamos mudar o futuro delas. Porque nós cremos que as crianças não são o futuro, mas são o presente da nossa igreja. E nós cremos que Deus vai impactar essas vidas, e elas vão impactar as suas famílias. E não só as crianças serão transformadas, mas os pais serão transformados através dessas crianças. E tudo vai começar através da minha vida e da sua vida, amém? Pai, nós queremos colocar diante de Ti este projeto nas Tuas mãos. Nós cremos, Senhor, que primeiro vem a missão e depois o Senhor envia os recursos. Nós estamos com o coração empenhados nessa missão, crendo que o Senhor irá realizar, que o Senhor irá fazer. Então, Senhor, desperta corações, levanta mantenedores no nosso meio, para que esse projeto seja uma realidade no nosso meio, Senhor. Nós precisamos ver essas crianças sendo transformadas. Nós precisamos ver, Senhor, as famílias dessas crianças sendo impactadas pela Tua presença. Então, Senhor, que nessa noite haja um despertamento nos nossos corações, Senhor, que haja amor pela causa, que possamos compadecer, Senhor, que nessa noite nós possamos mover de íntima compaixão sobre cada criança desse projeto, para que assim possamos adotar, investir, abençoar, Senhor, com os nossos bens, abençoar com o nosso trabalho, abençoar com aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos para realizar. Nós cremos que será um tempo extraordinário no meio da nossa igreja, será um tempo de missão, que a igreja sairá das quatro paredes e fará diferença nessa cidade. Nós oramos crendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aplauda o nome do Senhor, você que crê que esse projeto já é de Deus. Amém. Quem desejar investir nesse projeto, pode procurar a mim, pode procurar o Leleco, pode procurar também a Elisamar, ali, né, na saída. Eles estão trabalhando hoje a questão do Hope, mas pode procurar e dizer: eu quero ser parceiro, o que eu preciso fazer? E eu espero que o Espírito Santo toque no coração de um monte de gente, para ser parceiro conosco no investimento na vida dessas crianças, amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a 17. Mas você vai manter a sua Bíblia aberta, porque é um texto muito comum, você já ouviu essa história diversas vezes, e da maneira que nós formos falando a respeito da história, você vai consultando o texto, você vai verificando o texto, e eu vou lendo com você. Nesse primeiro momento, apenas o versículo 10 que nós vamos ler, e eu quero falar que você é parte do milagre que deseja viver. Então olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: você é parte do milagre que você deseja viver. E vamos ver, né, como que a palavra do Senhor vai nos orientar, como que a palavra do Senhor vai nos ensinar para essa verdade ser aplicada nas nossas vidas. A palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Amém? Tem um pastor que eu gosto muito, que chama Henry. Ele vai dizer o seguinte: para de pedir a Deus para abençoar os seus planos, mas comece a se unir com Deus nos planos que Ele tem para o seu coração, ou os planos que Ele tem para a sua vida. Eu e você fazemos muito isso, não é? Nós tomamos as nossas decisões, nós desenhamos os nossos sonhos e nós começamos: abençoa Deus, abre porta Deus, traz parceiros para nós Deus, nós queremos isso. E o Henry vem nos ensinar que em vez da gente ficar nessa jornada de fazer os nossos projetos e pedir a Deus para abençoar, entrar nos projetos de Deus. Porque quando você entra nos projetos de Deus, você não precisa ter dúvida nenhuma que realmente a sua vida será abençoada. Seria muito bom se todos os milagres que desejamos acontecessem de uma hora para outra, não é verdade?
Seria muito bom levantar de manhã e dizer assim: nossa, hoje o milagre 1 vai acontecer. Hoje o milagre 2 vai acontecer. Hoje o milagre 3 vai acontecer. E nós começarmos a colecionar milagres nas nossas vidas de forma assim extraordinária. Sim, eu acredito, na minha experiência, que Deus deseja fazer muitos milagres nas nossas vidas. Só que Deus pensa diferente de mim e de você. Nós queremos que Deus atue nas nossas vidas, nós queremos que Deus intervenha nas nossas vidas e faça um milagre que nós possamos sair contando para todo mundo os atos do Senhor na nossa vida. Deus pensa diferente. Deus pensa da seguinte maneira: Ele deseja realizar os milagres que nós queremos. Ele deseja intervir nas nossas vidas. Só que Ele não quer fazer sozinho. Ele quer fazer em parceria comigo e com você. Ele quer você participando dos seus milagres. Ele não quer ser, a fadinha da varinha de condão. Ele simplesmente quer que você chegue até o seu coração, que você se une ao seu coração e que você seja participante dos milagres que Ele quer realizar na sua vida. Então, Ele quer desafiar você. Ele quer chamar você para a posição. Ele quer desafiar o seu coração. Por quê? Porque Ele gosta de examinar o meu coração e o seu coração. Então, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vou colecionando ações de milagres que Deus realizou, mas que precisou do homem se posicionar. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo que Deus quis e fez, não só desejou, mas realizou. Ele abriu o Mar Vermelho. Só que antes dele abrir o Mar Vermelho, ele precisou de um homem corajoso para pisar nas águas. Eu, quando olho para a palavra do Senhor, eu vejo Deus transformando a água em vinho. Mas foi necessário servos se levantarem, se colocarem em movimento e levar a água até ele. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo Deus alimentando as multidões. Mas foi necessário um menino entregar o peixe e o pão. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo Deus multiplicando o azeite da viúva, mas ela teve que na vizinhança pedir as vasilhas vazias. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo Deus ressuscitando os mortos, mas também eu vejo homens tendo que movimentar as pedras. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo as correntes sendo quebradas, mas primeiramente o ambiente de louvor e de adoração precisou ser construído pelo homem. Então eu vou dizer para vocês que da mesma maneira que Deus trabalhou lá no passado, Ele trabalha hoje na minha e na sua vida. Ele quer fazer aquilo que você precisa. Ele quer tocar na sua vida da forma que você espera. Ele quer fazer o novo acontecer, mas vai precisar de uma posição sua. Vai precisar de uma postura. Se você não estiver disponível a fazer a sua parte, a cumprir a parte da parceria dele com você, ou sua com ele, você vai reclamar de Deus. E é muito fácil reclamar do Senhor. Eu e você somos mestres nisso. Nós falamos que Deus esqueceu de nós. Nós falamos que Deus virou o rosto contra nós. Nós falamos que Deus não nos ama mais. Nós falamos que Deus nos deixou solitários, sozinhos, sem suprimento. E nada disso é verdade. Todas as vezes que você for para um lugar onde você vai dizer que Deus se afastou, que Deus se esqueceu, que Deus te abandonou, que Deus não está preocupado com você, que Deus não está interessado nas suas guerras, você está distorcendo a realidade. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus está sempre atento. Ele está sempre com seus olhos voltados para nós. Ele está sempre com seu coração inclinado para nós. Então eu vou dizer para você nessa noite que se não está acontecendo milagre
milagre na sua vida, a questão não é com Deus, a questão é com você. Não é Deus que está na posição errada, não é Deus que está passivo, não é Deus que não deseja fazer, não é Deus que não coloca você como uma pessoa importante na terra. Simplesmente você não está na posição correta. Simplesmente você precisa de entendimento para que Deus possa te mostrar qual é a postura correta para o milagre acontecer. Porque Deus deseja fazer os seus milagres, mas Ele vai buscar essa parceria sua comigo, ou minha com Ele e sua com você. A palavra do Senhor, Paulo, pastoreando a sua igreja, a igreja de Coríntios, ele vai dizer no capítulo 1, versículo, aliás, no 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, ele vai dizer que nós somos cooperadores de Cristo. Então, como cooperadores de Cristo, eu e você precisamos dessa postura para que esse milagre seja gerado e para que a alegria do Senhor brote no nosso coração. Nós precisamos andar na contramão do que o mundo prega. O que o mundo prega? O mundo prega que precisa primeiro ver para crer. Eu só creio se eu vejo. Só que o mundo espiritual, o mundo de Deus, ou os céus movendo sobre a terra, movendo sobre nossas vidas, é nessa contramão. Ele não vai dizer que é ver para crer, mas ele vai dizer é crer para ver. Primeiro é a minha postura, primeiro é a minha resposta, primeiro é o meu quebrantamento, primeiro é a minha entrega, primeiro é a minha declaração de que Deus realmente pode fazer algo poderoso. Porque quando nós vamos para a palavra do Senhor, Marcos capítulo 9, versículo 23, vai dizer que tudo é possível para Deus. Então, quando a palavra vem nos dizer que tudo é possível para Deus, você acha que restaurar o seu casamento é impossível? Restaurar a sua empresa é impossível? Restaurar a sua saúde emocional, restaurar a sua saúde física, salvar os seus filhos, resgatar os sonhos do seu coração, você acha que isso é impossibilidade para Deus? A palavra do Senhor vai dizer que não. Que tudo é possível. Se é possível, então algo precisa acontecer para isso ser realmente uma possibilidade na minha e na sua vida. E o que precisa acontecer? Essa postura correta, o meu coração derramado no coração de Deus, a minha aliança realmente estabelecida com o Senhor, o decreto de Deus no meu coração, e eu permitindo Deus agir na minha vida como Ele quer agir. E eu respondendo às intervenções que Ele deseja fazer. Porque não é só a minha permissão para Ele agir, mas é a minha disponibilidade de responder às suas ações, de responder às suas intervenções. Então eu tenho aprendido na palavra do Senhor que milagres podem ser conquistados. E é isso que eu e você vamos precisar nos posicionar. Realmente, qual é o milagre que você está esperando? Ou que tipo de milagre você está querendo que Deus realize? Ele precisa ser conquistado. E se ele precisa ser conquistado, precisa do seu empenho, precisa do seu esforço, precisa da sua entrega. Então nessa noite eu quero desafiar você que só tem uma pessoa que pode impedir o milagre acontecer na sua vida: você mesmo. Ninguém pode impedir, mas você pode impedir. Você pode impedir com uma falsa religiosidade. Você pode impedir com uma falsa espiritualidade. Você pode impedir falando muito bem de um cristianismo saudável, mas não vivendo a essência desse cristianismo. Você pode estar impedindo esse milagre acontecer, tendo um bom discurso nos lábios, mas pouca iniciativa, pouco testemunho, pouca autoridade para mostrar àqueles que estão à sua volta. Então, nessa noite, eu quero desafiar essa igreja a uma postura para esse lugar ser um ambiente de milagre. Eu creio em transformação, eu creio em cura, eu creio em libertação, eu creio em derramamento de unção sobre as nossas vidas, eu creio a respeito do empoderamento que o Espírito Santo pode trazer e mover sobre nós, mas não depende de mim,
não depende de você apenas, depende de todos nós juntos, nos posicionando diante do Senhor, para que este lugar seja um cenário da glória do Senhor revelada aqui. Eu ouço muitas pessoas, e às vezes eu ouço pessoas magoadas com Deus. Eu ouço pessoas magoadas com outras pessoas, responsabilizando as pessoas porque os milagres não acontecem. Então nessa noite eu quero dizer para você, pare de olhar para a janela, pare de olhar para o outro, pare de responsabilizar Deus ou as pessoas, mas tome uma posição. Eu quero milagre na minha vida, eu quero milagre nessa igreja. E irmãos, eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo milagres. Eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo respostas. Eu quero dizer para vocês que nós estamos vendo Deus se mover. Todos vocês sabem do quanto eu estou comprometida com a obra desse templo. Vocês sabem muito bem o quanto o meu coração se volta para nós podermos juntos terminar essa construção. E vocês devem imaginar as demandas que nós enfrentamos. Mas eu quero dizer para vocês que o Deus que nós servimos, o Deus que nós oramos, é o Deus que sempre levanta, é o Deus que sempre cria situações, é o Deus que sempre exerce milagres. Há 3 semanas atrás, ou 4 semanas, vocês já sabem, olha, vocês já estão acostumados comigo. Então vocês sabem muito bem que se eu for falar de data, eu vou enganar vocês, não é assim? Vocês sabem, se é dia 22 eu falo 28, se é 2 semanas atrás eu falo 3 semanas atrás. Ah, pastora é mentirosa. Não, eu me perturbo nas datas, eu não sei o que acontece comigo, né? Eu não sou bem de datas, né? Mas o que eu estou falando é verdadeiro, né? Tem pessoas aqui nesse templo que podem dizer que elas estavam comigo. Há umas semanas atrás, não vou falar quantas semanas, há umas semanas atrás, nós estávamos fazendo o orçamento para poder fazer a limpeza do nosso terreno aqui de trás. Vocês sabiam muito bem que tinha uma quadra de esporte aqui atrás. E nós, quando nós derrubamos esse templo, nós fomos para essa quadra, nós ficamos servindo o Senhor nessa quadra e construímos essa parte aqui. Aí nós viemos para cá, para agora construir essa parte de trás e encerrar o nosso projeto. E todo o tempo nós trabalhamos com milagres. Todo o tempo nós trabalhamos com provisões. Todo o tempo nós trabalhamos tomando as decisões em oração, em jejum, e Deus criando as possibilidades. E eu quero dizer para vocês que tudo é muito desafiador, porque todo o orçamento que nós fazemos é elevado. Todos os orçamentos que nós fazemos são altos em relação à obra aqui. E aí chegaram os orçamentos muito caros. Eu não me lembro direitinho os valores, mas era 70, era 90 e era 100 mil. Era isso mesmo? Mansu está aí? Tá não, né? Mas era isso mesmo. Mansu, era isso mesmo, não é? Eu falei certa? Os valores? 50? O menor 50. O maior 100. E aí, queridos, os orçamentos chegaram e eu quero dizer para vocês, né, começa a nossa pressão, começa a nossa angústia, começa a nossa tristeza, tudo muito caro. E eu chego para a equipe e falo assim, nossa, é muito dinheiro, como que nós vamos fazer? Mas eu quero dizer para vocês, para a glória do nome do Senhor, que nós ganhamos, pessoas doaram esse trabalho. Então eu quero que você aplauda o Senhor, eu quero que você exalta o Senhor, eu quero que você engrandece o Senhor, porque pessoas investiram em nós, pessoas investiram na construção, e nós recebemos de presente a doação que nós teríamos que pagar. Para mim, isso é milagre. Então eu quero dizer para você, o nosso Deus faz milagres hoje? Faz. Qual é a situação para Deus fazer esse milagre hoje? Nos posicionarmos corretamente e deixarmos Ele tocar nossas vidas e deixar Ele agir nas nossas vidas, porque Ele vai fazer o novo na sua casa, na sua família e na sua vida. Amém? Então eu quero falar a respeito de 3 situações que tem que
agitar o seu coração nessa noite, que tem que fazer você se posicionar nessa noite. Eu quero falar a respeito de fé, eu quero falar a respeito de confiança, e eu quero falar a respeito de ousadia. E eu quero perguntar: quem quer fazer a sua fé crescer nessa noite? Quem quer se encher de confiança e se posicionar da forma correta? Quem deseja ser um homem ousado, uma mulher ousada, para que todos que estejam à sua volta saibam que o Deus de Israel é o seu Deus, Ele atua na sua vida, Ele move sobre você e Ele te abençoa poderosamente. E aí eu quero trazer para nós, gente, dá glória a Deus, porque minha voz não está nada legal. Então eu quero convidar você a ir para o texto. E eu quero trazer à sua memória a figura de Naamã. Naamã, um homem nobre, uma pessoa de grande influência na Síria, um homem que estava à frente do exército, um homem de poder, um homem de autoridade. Mas apesar desse homem ser um homem de poder, um homem de influência, um homem de autoridade, no versículo 1 você vai ver a descrição do que estava acontecendo com ele. Porque ele era leproso, ele tinha uma doença. E se nós olharmos para a história, nós vamos ver que ele foi um homem curado milagrosamente. Ele teve a intervenção de Deus. Deus atuou poderosamente na sua vida. Ele ouviu a palavra de Deus. Ele se posicionou corretamente, ele obedeceu. Porque posição correta tem a ver com obediência, tem a ver com discernimento, tem a ver com respostas. E aí eu olho para a vida desse homem e eu encontro algumas virtudes que eu e você precisamos aplicar nas nossas vidas, porque talvez você não tenha uma lepra, mas talvez você tenha um grande problema. Com a influência que Naamã tinha, com a importância que ele exercia para o seu país, com a representação que ele tinha para a sua nação, provavelmente ele tinha já passado nas mãos dos melhores médicos da época. Provavelmente a ciência não teve resposta para ele. E nós sabemos muito bem que quando nós não temos resposta para as nossas dificuldades, quando nós batemos em todas as portas e não encontramos resposta, há uma angústia que domina o nosso coração. E quando a gente lê o texto, fica visível para nós que a angústia permeava o coração desse homem. Porque quando ele tirava o seu uniforme, quando ele arrancava aquelas medalhas imponentes do seu uniforme espalhado pelo peito, o que se encontrava debaixo daquela vestimenta de representação de autoridade e poder era uma doença. Uma doença que o fazia frágil e que o deixava vulnerável. Só que a palavra do Senhor vai nos mostrar algumas virtudes que eu quero que você aplique na sua vida. A primeira virtude que eu encontro na vida de Neemias, aliás, na vida, desculpa aí, queridos, de Naamã, era que ele era uma pessoa humilde. Apesar do seu poder, apesar do seu cargo imponente, apesar da sua postura de poder, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que ali na Síria, ele tinha uma tropa muito grande de homens à sua disponibilidade. E a palavra do Senhor vai nos dizer, se você for para o capítulo 5, versículo 2, ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Mas os seus servos, aí vamos lá para o capítulo, versículo 13. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais, ele apenas lhe disse, se lave e será purificado. Eu quero pegar esses dois versículos para falar de uma postura de humildade que eu e você precisamos ter na presença do Senhor para os milagres acontecerem na nossa vida. Quando as tropas da Síria invadem Israel e essa garotinha é levada como escrava para a Síria,
essa garotinha vai trabalhar na casa de Naamã. E provavelmente essa garotinha se tornou testemunha da miséria que o seu senhor vivia. E ela começa a dizer, a contar a respeito do que o seu Deus fazia. E não somente a respeito do que o seu Deus fazia, mas ela começa a dizer que na sua terra havia profeta, que na sua nação havia profeta. E quando havia algo impossível para se resolver, buscava o seu Deus e o seu Deus respondia. Buscava o profeta e o profeta tinha resposta. Então, quando eu olho para Naamã, um homem chefe do exército da Síria, um homem de grande poder, ouvindo a voz de uma menina, eu estou dizendo para vocês que eu encontro características de humildade na vida de Naamã. Mas quando Naamã sai da Síria e vai para Israel para encontrar com o profeta que aquela garotinha estava falando, ele cria uma cena imaginária na sua cabeça. O que ele pensa? Ele pensa que o profeta iria recebê-lo de forma majestosa. Ele imaginava que o profeta iria colocar tapetes vermelhos para recebê-lo. Ele imaginava que o profeta iria fazer um café da manhã para recebê-lo com extrema honra. Afinal de contas, ele era chefe do exército da Síria, um exército poderoso que já tinha dominado sobre Israel, que já tinha derrotado Israel em algumas guerras. Só que a palavra do Senhor diz que o profeta apenas manda um recado para ele. E quando o profeta manda o recado, ele se sente ofendido. Ele diz: poxa vida, eu pensei que ele me receberia, eu pensei que ele me daria atenção, e ele simplesmente manda um recado. E novamente, nós estamos vendo um homem todo empoderado, se colocando à disposição para ouvir pessoas simples que estavam à sua volta. No versículo 13, nós vamos encontrar os soldados, os servos de Naamã. E aqui é muito interessante, porque eles eram servos, eles chamavam o seu senhor de pai. E aí eles olham para Naamã e dizem: pai, ele não está pedindo coisas simples para fazer? Já que ele está solicitando, ele está orientando coisas simples para fazer, se fosse difícil você faria? Já que é fácil, então faz também. Porque olha, o importante é você receber o que você está buscando. Nós ouvimos a palavra do Senhor e nós estamos testemunhando Naamã, um homem importante, um homem de influência, ouvindo uma garota, uma menina, e ouvindo os seus servos. Então nós estamos vendo um homem todo empoderado de título, abrindo o coração e inclinando os ouvidos para ouvir. Ele poderia dizer: é só palavra de menina, é só conversa de menina, é só interpretação de servos, é só interpretação daqueles que andam à minha volta. Não, ele para e ele escuta a orientação daqueles soldados que estavam à sua volta, e ele atende para a orientação daquela menina. Humildade. Às vezes, eu e você ficamos cheios de arrogância no coração, porque temos uma experiência com Deus. Às vezes, eu e você, só porque temos uma posiçãozinha melhor, nós também nos enchemos de vaidade. Às vezes, eu e você saímos da nossa casa e vamos para o culto e dizemos assim: não, hoje eu quero receber oração, mas tem que ser da pastora Rosângela. Não, hoje eu vou receber oração, mas tem que ser do Leleco. Não, hoje eu vou receber oração, tem que ser da Tia Nete. Eu quero dizer para você, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, movendo através de quem Ele quer tocar a sua vida. E às vezes não é a pastora Rosângela que Deus vai usar, às vezes não é o Leleco que Deus vai usar, nem a Tia Nete que Deus vai usar, mas é a pessoa mais simples dessa igreja que Deus vai tomar pelas mãos, vai tocar você e vai fazer a sua vida ser transformada. Isso eu quero que você coloque no seu coração. Eu me lembro, eu já comentei algumas vezes de um encontro que nós tivemos de avivamento,
E que ali Deus mudou a minha vida, ali Deus mudou a minha história. Eu me lembro que nós estávamos numa quadra de esporte e tinha pessoas muito conhecidas. Porque geralmente quando a gente faz uma conferência, tem as pessoas conhecidas da conferência. E tem aquelas pessoas que a gente não sabe nem quem elas são. E teve um momento de intercessão, que aí os intercessores começaram a caminhar para orar. E uma mulher, que se eu vê-la, eu não reconheço. Eu nunca a conheci, eu nunca mais a vi. Mas aquela mulher, no meio daquela multidão, veio até a mim para orar por mim. E quando ela colocou as mãos sobre a minha cabeça, ela veio através de uma palavra revelada de Deus, dizendo tudo o que Deus iria fazer na minha vida. Dizendo qual era o interesse de Deus comigo. Dizendo qual era a posição que eu precisava me colocar. Que a partir do momento que eu me colocasse naquela posição, Deus iria me levantar. E Deus iria me fazer uma voz que ia chegar em muitos lugares. E eu quero dizer para vocês que eu saí daquele encontro com a minha vida impactada pelo Espírito Santo. Não foi por alguém conhecido, foi por alguém que nem hoje eu identifico, mas foi para alguém que tinha a identificação dos céus, tinha a autoridade de Deus, tinha o poder de Deus na sua vida. Então eu quero dizer para você, deixe a arrogância, deixe o orgulho, deixe a vaidade, deixe o preconceito de lado e permita que o Espírito Santo mova para tocar você e mudar a sua história. Que o Espírito Santo mova para fazer o novo na sua vida. Então, se você chegar aqui e a tia Nete não estiver aqui para orar, deixa o Joãozinho, a Maria. Deixa quem estiver na escala orar por você. Não aponte quem você quer que toque em você. Não aponte quem você deseja que fale uma palavra de Deus para você. Simplesmente permita que Deus levante um instrumento e que Deus tome esse instrumento nas mãos e esse instrumento fale a partir do coração de Deus ao seu coração, para Deus poder fazer com você o que Deus está querendo fazer. Então, meu querido, minha querida, Naamã, ele criou expectativa para ouvir o profeta, mas não deu para ele ouvir. Ele só ouviu o recado do profeta, mas ele deu ouvido à voz daquela menina, e ele deu ouvido à voz dos seus servos. Então eu vou dizer para vocês que ele se colocou no lugar ou no campo da humildade, para dizer, não importa o título que eu carrego, não importa a posição que eu estou, o importante é que eu quero o milagre do Senhor na minha vida. Está aberto para Deus fazer, está aberto para Deus realizar. Então, quando a gente vai para o livro de Mateus, Mateus capítulo 18, 4, a palavra do Senhor vem trazendo essa orientação, que aquele que se apresenta de Deus humilde como uma criança, esse recebe aquilo que busca. Ele recebe aquilo que está esperando. Então nessa noite, eu e você estamos desafiados a fazer uma avaliação no nosso coração e dizer, tá bom, eu estou entendendo. Eu preciso ouvir pessoas simples. Eu preciso ouvir, eu não preciso ouvir o bambambam da mídia. Eu posso ouvir a pastora Rosângela, eu posso ouvir o pastor Leleca, eu posso ouvir a pastora Natasha, eu posso ouvir o pastor Daniel, o pastor Felipe, a pastora Késia. Eu posso ouvir um outro líder da igreja ministrando. O importante não é quem eles são, o importante é o que eles carregam. Eles carregam a presença de Deus, e a presença de Deus vai mover na minha vida. E a presença de Deus vai me abençoar poderosamente. Só que quando eu olho para essa palavra, convidando você a ir para o versículo 3, versículo 4, eu encontro esse homem precisando superar dúvidas e acomodações. Olha o que o texto vai dizer. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria a sua lepra. Naamã foi contar ao Senhor, aliás, ao seu senhor, o que a menina israelita
dissera. Então eu quero lembrar você algo que eu já falei. A única pessoa que pode impedir você de crer que algo diferente realmente pode acontecer e vai acontecer é você mesmo. Então, o diabo não vai impedir, seus amigos não podem impedir, membros da sua família não podem impedir. Agora, você pode levantar um impedimento para isso acontecer. Então, eu quero chamar a sua atenção nessa noite, que a palavra do Senhor vai nos dizer que Naamã se encontrava bastante desanimado, porque ele já tinha batido em muitas portas, ele já tinha buscado muito ajudas, e todas frustrantes, e todas desanimadoras. Só que agora ele tinha uma palavra, apesar do desânimo, apesar do cansaço, apesar da tristeza de achar que ele iria ter que carregar aquele estigma para o resto da vida, que ele iria ter que carregar aquela doença para o resto da vida. Diante do seu desânimo, ele se dispõe a investir, e ele sai da Síria e vai para Samaria, para poder encontrar o profeta, apesar do desânimo, apesar do cansaço. Então é isso que eu quero desafiar você nessa noite. Talvez você está dizendo, eu já cansei de orar, eu já cansei de jejuar, eu já cansei de esperar. Meu irmão, minha irmã, o tempo é hoje, o tempo é agora. Eu quero dizer para você, se posicione, tome uma decisão. O desânimo pode chegar, o cansaço pode chegar, a tristeza pode chegar, mas eu e você precisamos dar a resposta correta a tudo isso. E a resposta correta é: tem um anúncio de uma nova porta, tem um anúncio de uma nova mensagem. Independente do cansaço e do desânimo, eu vou me colocar de pé e vou buscar aquilo que o Senhor tem para mim. Nós estamos numa semana incrível, que é a semana onde vai acontecer o nosso Hope, e nós estamos com a nossa expectativa alta. Nós estamos na expectativa de fazermos desse lugar um ambiente poderoso de milagre. Porque eu tenho falado para a igreja, e a minha liderança já tem entendido isso, que é diferente a atmosfera de uma conferência para a atmosfera de uma reunião comum como essa. É diferente. Mas é diferente por quê, pastora? Por causa da motivação. Só vem para a conferência todos que estão com a mesma motivação. A motivação de estar face a face com Deus. A motivação de ver a glória de Deus. A motivação de receber uma unção nova. A motivação de ser tocado. Então eu quero dizer para vocês que talvez você também esteja um pouquinho desanimado. Você vai dizer, é mais um culto. Não é mais um culto. É mais uma conferência. Não é mais uma conferência. Vai ser a conferência da sua vida. Vai ser o dia que o Senhor vai trazer um bálsamo novo sobre você. Vai ser o dia que o Senhor vai trazer uma resposta nova para você. Vai ser o dia que o Senhor vai levantar pessoas novas para falar com você. Você vai desfrutar de um ambiente de poder. Você vai desfrutar de um ambiente de graça. Independente do desânimo que Naamã estava, ele desceu para a Síria e ele recebeu o milagre que ele estava buscando. Independente do desânimo que você está, desça para a presença do Senhor e deixa o Senhor tocar você, deixa o Senhor fazer o que tem que fazer, porque você vai ser movido pelas mãos do Senhor. Eu estou com expectativa, e eu espero que você esteja também. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, faça. Pastora, eu quero tanto participar dessa conferência. Mas pastora, eu não tenho um centavo. Estou desempregada. Olha, eu não tenho nem comida direito na mesa. Estou recebendo até cesta básica da igreja. Deixa eu te dizer, não vai para as redes sociais expor a igreja e falar mal da igreja. Porque isso é desonra. É semente de desonra. Mas vai até a sua liderança com humildade e diz o que você precisa. Porque eu não creio
pela liderança que caminha comigo, que se você chegar para essa liderança e disser que você precisa participar dessa conferência, mas você não tem condições, com honra, você vai ser profundamente abençoado. E você não vai ser abençoado apenas com uma inscrição para participar da conferência. Você vai ser abençoado com a honra de Deus sobre a sua vida, com uma porção de unção sobre a sua vida, porque nós estamos servindo um Deus de amor, e essa igreja é generosa e amorosa. Se tem uma coisa que como pastora dessa igreja eu posso dizer, essa igreja é generosa, essa igreja é amorosa, e essa igreja tem experimentado a honra do Senhor sobre ela. E quem é honrado sabe honrar. Só não sabe honrar quem não é honrado. Aquele que desonra é porque caminha debaixo de desonra, mas quem caminha debaixo de honra sabe honrar. Então eu quero dizer para você, se você não... Pastora, são 4 membros da minha família, como que eu vim para o Hope? R$400, numa época tão difícil. Seja humilde, procure a sua liderança. Fala para o seu líder de grupo de pastoreio, eu não tenho condições, mas eu quero ir. Eu duvido que você vai ficar de fora do que vai acontecer esse final de semana. Porque nós temos aprendido a semear na vida dos outros. Talvez a equipe não vai poder facilitar tanto, mas tem homens e mulheres no meio dessa casa, que se eu chegar para eles e falar, eu quero abençoar 2 pessoas, eles vão abençoar. Eu quero abençoar 3 pessoas, eles vão abençoar. Começando de nós líderes, que sempre somos generosos para abençoar. Eu posso dizer para vocês que nós abençoamos muito mais do que vocês imaginam. Nós promovemos muito mais do que vocês imaginam. Por isso que a promoção dos céus está sobre nós, porque nós entendemos a semente da honra nesse lugar. Então eu quero chamar você nessa noite para não ficar de fora, porque se você ficar de fora, você vai perder um banquete que está preparado para nós nesse final de semana. Tem muitas pessoas que ficam comendo as migalhas que caem da mesa e chorando porque não tem assento na mesa. E eu quero desafiar você a aprender a sentar na mesa do Pai. E quando você coloca isso no seu coração e diz no seu coração o quanto você está disposto a investir na sua vida, a investir na sua família, a investir no seu ministério, vem um peso de glória sobre a sua vida. Você quer conquistar grandes milagres? Eu quero também. Eu quero na minha família, eu quero nessa igreja. Se tem uma coisa, né? A pastora Kézia, ela sempre diz o seguinte, ela fala assim, hoje ela está no Mato Grosso, né? Ela está em Dourados, numa conferência lá em Dourados. Eu estava em Rondonópolis semana passada e ela está em Dourados essa semana, na conferência. E ela sempre fala comigo assim, pastora, quanto mais eu viajo, quanto mais igreja eu conheço, mais eu amo a nossa igreja, mais eu amo a nossa visão, mais eu vejo o que o Senhor está fazendo. E é isso mesmo, irmãos. Quanto mais a gente conhece igrejas diferentes, quanto mais a gente vai em conferências diferentes, mais a gente sabe como Deus tem agido no nosso meio, como Deus tem sido generoso conosco, como a bênção do Senhor está no meio desse povo. E eu quero relembrar a palavra de Deus para nós. E a palavra de Deus para nós é: nos próximos 10 anos, nós vamos colher o que semeamos por 30 anos. Quem recebe essa palavra? Nos próximos 10 anos, nós vamos colher, nós vamos receber o que semeamos nos últimos 30 anos. Então, você tem cestos vazios? Você tem vasilhas vazias? Então, se você tem vasilhas vazias, meu irmão e minha irmã, apresente para o Senhor, porque você vai ver o seu mover, você vai ver o seu milagre, você vai ver a sua bondade, você vai ver a sua fidelidade. Mas é hora de se posicionar. É hora de dizer o quanto faminto e o quanto sedento você está, e o quanto você quer de Deus derramado na sua vida. E aí eu vou dizer o seguinte: o desânimo é um verme que você pode permitir corroer tudo dentro de você, mas o que eu posso declarar que é um verme que você pode vencer, que você pode superar.
porque o Espírito da vida está sobre você. Amém? Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu encontro então essas marcas, essas características. Primeiro eu encontro Naamã numa postura de humildade, sendo tão poderoso, sendo tão influente, sendo uma pessoa tão de destaque, ouvindo uma menina e ouvindo seus servos. Depois eu encontro esse homem superando a acomodação, superando a dúvida. Ele poderia dizer: eu já fui nos melhores médicos, eu já ouvi os deuses da minha nação, eu já ouvi os profetas da minha nação. Para que eu vou para a nação estranha ouvir o Deus deles e ouvir os profetas deles, se eu já ouvi os de casa? Então, queridos, eu encontro esse homem vencendo a dúvida, vencendo o desânimo e descendo para Samaria para poder ter um encontro com o profeta. Mas eu também vejo esse homem desenvolvendo uma atitude doadora. Se você vai para o versículo 15 do capítulo 5, você vai ver que quando Naamã chega para o rei da Síria, o rei da Síria facilita tudo para Naamã. Eu só vou facilitar as coisas para quem eu amo. Eu só vou facilitar as coisas para quem eu confio. Eu só vou liberar, a gente fala assim, liberar geral. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Confiança total em quem realmente eu deposito 100% de confiança. E a palavra do Senhor vai dizer que o rei da Síria revela nesse diálogo que a confiança dele era 100%, era total na vida de Naamã. E aí Naamã pega toda a sua comitiva, Naamã pega todos os seus homens e ele desce para encontrar com o profeta. E a palavra do Senhor vai dizer que Naamã, ele não vai de mãos vazias. Ele não vai simplesmente dizendo: eu quero que o Deus de Israel me abençoe. Eu quero que o profeta me atenda. Eu quero que o profeta libere uma bênção para mim. Eu quero ser abençoado. Eu quero mãos cheias. Eu quero casa abençoada. Eu quero portas abertas. Eu quero unção na minha cabeça. Eu quero tudo que o céu pode me dar. A palavra do Senhor diz que ele tem um espírito doador. E ele não desce para Samaria de mãos vazias. Se você vai para a palavra do Senhor, você vai ver que ele desceu com 350 quilos de ouro. Aliás, 350 quilos de prata. Ele desceu com 72 quilos de ouro. Ele desceu com 10 mudas de roupas finas. E se você for para o versículo 15, você vai ver que ele chama tudo isso de presente. Presente. Quando ele desce para Samaria, ele desce da seguinte maneira: eu quero receber tudo que eu preciso receber. Eu não quero mais ser leproso. Eu quero voltar para casa curado. Eu quero voltar para casa com dignidade. Eu quero voltar para casa com honra. Eu não quero honra só fora de casa. Eu quero honras dentro de casa. Só que ele não desce apenas para receber. Ele desce também com presentes especiais para entregar para o profeta. Então eu quero dizer para você, e aí eu quero lembrar a você o apelo que eu fiz antes, né? Para você ser parceiro conosco no Missão Central. Eu sempre vou dizer que nós podemos ter o coração fechado para ofertar. Nós podemos ter o coração aberto só para receber, só para sermos abençoados. Tem muita gente que tem coragem de dar R$1.000 em uma bolsa, mas não tem coragem de dar R$100 de oferta. Tem muita gente que vai gastar R$10.000 numa viagem no final de semana, mas não tem coragem de investir R$100 numa conferência para trabalhar a sua espiritualidade. Eu não estou falando só em dar para a igreja, ou só dar para as pessoas. Eu estou falando também de investir em si mesmo.
A ação de Naamã era um investimento nele mesmo. Ele precisava de cura, ele precisava de intervenção, ele precisava de milagre, ele precisava de graça, ele precisava de bondade. Ele vai ao encontro do profeta na expectativa de receber, mas ele não se movimenta de mãos vazias, ele se enche de presentes para entregar o profeta. O quanto você está disposto a doar? Porque eu tenho aprendido que muitas vezes nós não vamos mais longe, porque quando o Senhor testa o nosso coração é reprovado. Nós amamos o Senhor, nós amamos as coisas do Senhor, nós amamos nos congregar como estamos congregados aqui nesta noite para celebrar o Senhor. Mas quando é para doar a vida, quando é para doar o nosso serviço, quando é para doar o nosso amor, quando é para doar os nossos bens, nós temos dificuldade de doar, porque nós saímos de casa disponível a receber tudo, mas a doar nada. E aí, nessa noite, eu encontro Naamã saindo da sua cidade, da Síria, indo para Samaria, dizendo: eu quero o milagre que o profeta pode promover, mas eu não vou de mãos vazias. Eu vou levar presentes para serem entregues. E quando eu vou para a palavra do Senhor, eu encontro a palavra do Senhor desafiando a você e a mim, a quando formos adorar, não comparecermos diante do Senhor de mãos vazias. Então eu e você precisamos entender qual é a posição correta. Ah, pastor, então você quer que todas as vezes que eu venho para o templo, eu trago uma oferta? Irmão, eu não sei como é a sua posição com Deus. A minha é. Todas as vezes que eu venho cultuar o Senhor, eu quero trazer uma oferta. Porque durante a semana o Senhor me abençoa muito. Durante o mês o Senhor me abençoa muito. Durante o ano o Senhor me abençoa muito. Mas eu não sei qual é o nível de experiência que você tem com Deus. Mas eu sei qual é o nível de experiência que eu tenho. E eu sei o tanto que eu quero receber. Eu não sei o quanto você quer de Deus. Talvez você queira pouco de Deus. Irmãos, eu sou aquela filha exagerada. Eu quero muito, mas pensa no muito. Eu quero exageradamente muito de Deus. Então, se você tem o mesmo desejo de ver a sua casa profundamente abençoada, sustentada, protegida, guardada pelo Deus vivo, se você quer a sua despensa farta, se você quer a sua empresa prosperando, se você quer paz quando coloca a cabeça no travesseiro, aprenda a honrar o Senhor. Ele vai honrar a sua vida poderosamente. Não é questão de troca e nem barganha, nós já saímos disso. Discutir isso é ter conversa infantil. E nós não estamos aqui para ter conversas infantilizadas. Nós já saímos desse campo. Nós estamos aqui para dizer o quanto nós estamos dispostos a buscar o Senhor, porque nós sabemos o quanto Ele pode nos dar. Só que algo acontece de forma extraordinária nesse texto. A palavra do Senhor vai dizer que o profeta não aceita os presentes. Ele desce carregado de presentes. Prata, ouro, vestes finas. Só que o profeta não aceita os presentes. O profeta manda dizer para ele: pode voltar para a Síria com tudo que você trouxe. Eu não quero seus presentes. Porque aqui, a palavra de Deus precisa cortar no mais profundo da nossa alma. A questão não é o quanto ou como você vai entregar, mas se é o seu coração rendido no altar do Senhor. E aí eu sou desafiada a olhar para essa palavra e deixar o Espírito Santo perguntar: pastor, mas você não acabou de dizer que eu tenho que ser leal, que eu tenho que honrar, que eu tenho que ofertar, que eu tenho que presentear a Deus? Sim, meu irmão. Sim. Eu iniciei a mensagem dizendo que nós fomos profundamente abençoados por oferta. Que Deus levantou pessoas para dar o que nós estávamos precisando. E vocês não têm noção do quanto eu precisava disso. E vocês não têm noção do quanto eu tenho certeza que como Deus vai abençoar essas pessoas. Só que no caso
do rei da Síria, tinha algo mais para acontecer aqui. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o profeta tinha um aprendiz de profeta junto com ele. E a palavra do Senhor vai dizer que esse aprendiz de profeta vai cometer um grande equívoco. Porque vai querer receber aquilo que o profeta está recusando. E é isso que a igreja precisa entender. A igreja precisa entender que tem um mover de Deus no nosso meio. Às vezes eu e você vamos querer tomar posse daquilo que Deus está recusando. E se eu e você formos tomar posse daquilo que Deus está recusando, vai haver um prejuízo enorme. Nós vamos perder muito de Deus nas nossas vidas. Só que quando eu olho para a palavra do Senhor, aí eu quero, se você puder escrever isso, escreva. Para você não esquecer. Você pode até dar o seu dinheiro e não dar o seu coração. Mas você não pode dar o seu coração e não dar o seu dinheiro para o Senhor. É isso que nós estamos querendo. Eu sempre conto a experiência de quando eu fui em Seul. Nós visitamos uma igreja metodista no centro de Seul de 100.000 membros. E eu sempre conto na minha experiência que eu chorava tanto, que de tempo em tempo tinha um com a mão no meu ombro, porque eu tinha soluços de choro. O que eu via Deus fazendo lá, o que eu via Deus movendo naquele lugar, o como as pessoas eram apaixonadas, o como as pessoas amavam aquele lugar e amavam o que Deus estava fazendo ali. E teve um momento que o pastor que estava tendo uma reunião conosco, ele e a sua equipe, nessa igreja de 100.000 membros, e metodista, né, igreja nossa, ele estava contando para a gente que eles estavam construindo do lado do templo, no centro de Seul, um prédio de 18 andares, subterrâneo, e mais 15, para poder atender socialmente as pessoas que trabalham no centro de Seul. E aí nós, pastores brasileiros, com todas as nossas crises, com todas as nossas dificuldades, nós perguntamos para eles: mas como vocês fazem isso? Vocês fazem campanha? E aí ele disse: não, tudo é construído com dízimo. Porque aqui na Coreia do Sul, uma igreja de 100.000 membros, não existe um metodista que não seja dizimista. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você estiver na posição correta, nós não vamos precisar fazer campanha, nós não vamos precisar fazer almoço, nós não vamos precisar fazer bazares, nós vamos parar de sofrer muitas críticas que nós sofremos nos corredores da igreja, se nós tivermos uma igreja fiel, se nós tivermos uma igreja que o Senhor tenha o coração dessa igreja, se nós tivermos uma igreja que ame o que o Senhor ama e que entenda o que o Senhor está fazendo. Então o nosso desafio para vocês nessa noite é desenvolver uma igreja doadora. Uma igreja que, se Deus não quiser o meu presente, Ele vai falar comigo. O profeta disse: eu não quero na mão os seus presentes, mas a minha obrigação de filho e filha é preparar os presentes para entregar. E aí eu quero te perguntar, como igreja particular, se você é essa igreja doadora, se você é essa igreja humilde, se você é essa igreja que realmente está disponível a vencer todos os obstáculos e os desânimos, para deixar o Senhor fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Mas quando eu olho para o texto, eu entendo claramente que Naamã precisou enfrentar uma guerra pessoal, porque ele precisou romper com uma estrutura de orgulho que estava dentro dele. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou se você já está com a sua Bíblia aberta, acompanhar comigo. Eu quero convidar você a ler o versículo 10 a 12.
Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, e lhe lave 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfá, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Olha bem, esse homem com virtudes, esse homem com qualidades, ele também tinha preconceitos. E eu e você temos muito mais preconceitos do que imaginamos. Isso aí você pode ter certeza. Então, nessa noite eu quero convidar você a pensar quais são os preconceitos que podem ser impedimentos para que você experimente o seu milagre. Nesse momento, o preconceito de Naamã era a ideia imaginária que ele teve do que seria ser recebido pelo profeta em Samaria. A indignação dele é porque as águas do Egito eram melhores, ou da Síria, eram melhores do que as águas de Israel. E ele está dizendo: eu tenho águas melhores e mais limpas na minha terra. E talvez você vai dizer: eu tenho uma melhor estrutura, eu tenho melhor conhecimento, eu tenho mais experiência. Só que eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, tem coisas muito simples que Deus vai pedir para você fazer para testar o seu coração. E se o seu coração tiver estrutura de orgulho, Deus vai precisar ajudar você a quebrar. Só que eu quero te dizer que não é você quebrar sozinho, ou deixar Deus quebrar sozinho, mas é em parceria com o Senhor, você permitir o Espírito Santo fazer essa intervenção nessa noite. E aí eu olho para a forma diferente de Deus trabalhar. Então, para testar o coração de Naamã, Deus manda uma mensagem. Deus não permite o profeta encontrar com ele, mas manda o profeta mandar um recado. Só que a palavra do Senhor vai nos mostrar claramente que apesar dele ser uma pessoa ilustre, apesar dele ser uma pessoa conhecida e de muita influência, a palavra do Senhor vai dizer que apesar dele ficar furioso, dele ficar chateado, dele se sentir ofendido com a postura do profeta, ele simplesmente vai ao Jordão e desce no Jordão. Só que a palavra do Senhor vai dizer que ele não fica curado no primeiro mergulho. A orientação: você precisa ir ao Jordão e mergulhar 7 vezes. Eu imagino ele mergulhando a primeira, ele mergulhando a segunda, ele mergulhando a terceira, ele olhando para a sua pele do mesmo jeito, até o momento que ele se levanta do último mergulho e a sua pele está como de criança. Ele está curado, o milagre chega na sua vida e ele percebe que há Deus em Israel. Talvez seja exatamente isso que você precisa fazer. Talvez você fique murmurando: eu já orei uma vez, eu já jejuei 2 vezes, eu já fui ao monte, eu já fiz vigília, mas tem o Kairos de Deus, tem o tempo de Deus, tem o movimento de Deus para a sua vida. E Deus está tratando com você. Deus está tratando com a sua estrutura. Deus está colocando as coisas no lugar. Porque às vezes nós julgamos que as pessoas são muito boas, são muito sinceras, têm motivação correta, mas quando elas são provadas, elas revelam o que realmente está no coração. E é isso que Deus quer.
o que está no meu coração vir para fora. Porque se o que está no meu coração vem para fora, Deus tem a possibilidade de, na parceria que Ele quer comigo, Ele me auxiliar para que o milagre realmente aconteça. Então nessa noite, eu quero perguntar: quais são as resistências que você tem na alma? Quais são as resistências que você tem na carne? Quais são os preconceitos que você administra? Que nessa noite precisa romper. E que talvez você está olhando para uma coisa e olhando para outra, e julgando aquilo que Deus está aprovando. Quando o profeta diz, vai para o Jordão e mergulhe, Deus estava dizendo, eu vou tratar, não é com a sua pele, Naamã, eu vou tratar é com a sua alma. Eu não vou tratar com as machucaduras externas, eu vou tratar com o que está destruído internamente. Porque eu quero te abençoar, é de dentro para fora. Às vezes curar a carne é mais fácil do que romper os grilhões da alma. E aí Naamã, ele permite se entregar, ouvindo a voz de uma menina, ouvindo a voz dos seus servos, obedecendo o comando do profeta, mergulhando nas águas do Jordão e levantar diante do milagre que ele buscou por anos. E levantar diante da bênção que ele tanto desejava. Só que nós encontramos também uma outra virtude na vida desse homem, que é a disponibilidade de adoração da forma correta. Um coração que se posiciona para adorar corretamente. Se você vai para o versículo 14 e 17, depois que Naamã mergulha no Jordão, e depois que ele está curado, ele volta e faz um pedido. E qual é o pedido que ele faz? Eu posso pegar 2 das minhas mulas e encher de terra, colocar sobre elas e levar para a Síria, a terra daqui de Israel, porque eu quero dizer para todos que os deuses da Síria não serão mais meus deuses. Eu quero dizer para todo mundo que os profetas da Síria não serão aqueles que comandarão a minha vida. Eu quero dizer para todo mundo, pegando um pouco de terra aqui de Israel e conduzindo para a Síria, nas costas das minhas mulas, que o Deus de Israel a partir de agora será o meu Deus. Eu vou fazer um altar na Síria para mim com essa terra. E eu vou clamar o Deus de Israel, e o Deus de Israel vai ser o meu Deus, porque Ele foi o único que teve resposta para mim. Ele foi o único que curou a minha lepra, Ele foi o único que curou a minha alma, Ele foi o único que teve resposta para a minha angústia. Então eu levo a terra daqui e levanto um altar lá, para que eu possa clamar esse Deus e Ele possa me responder. Talvez ele poderia dizer assim: agora eu volto para a Síria e continuo com as coisas do mesmo jeito, porque o profeta não quis nem me ver, o profeta não quis nem falar comigo. A questão não era o encontro com o profeta, a questão era o encontro com o Deus do profeta. E Naamã encontrou o Deus de Eliseu. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. O Deus que curou Naamã, o Deus que livrou Daniel das covas, o Deus que abriu o mar diante de Moisés, o Deus que encheu o azeite daquela viúva, as vasilhas de azeite daquela viúva, o Deus que ali no deserto protegeu Jesus e o sustentou, é o Deus que está no nosso meio trabalhando a nosso favor, é o Deus que está dizendo para você e para mim: olha, eu estou muito responsável com os seus projetos, eu estou muito responsável com os seus sonhos, olha, eu quero que você faça o que precisa fazer, não o que
que você deseja fazer. Eu quero você posicionado corretamente. Eu quero que você me encontre, porque eu vou ter respostas específicas para você. Nós sabemos o poder do nosso Deus quando nós o experimentamos nas nossas noites frias. Eu sei que Deus cura porque Ele já me curou. Eu sei que Deus salva porque Ele já me salvou. Eu sei que Deus abre portas porque Ele já abriu. Eu sei que Deus me sustenta porque Ele já me sustentou. Eu sei que Deus responde orações porque Ele respondeu. Então eu quero dizer para você, não é só com Naamã em Israel, é com você aqui em Moriaé, é com você na sala da sua casa, é com você no seu quarto, é com você no tempo de angústia. Nós levantamos o altar ao Deus vivo, e esse Deus vivo tem nos respondido com graça e com poder. Então, Rick Warren, ele vai dizer assim: eu não sei qual é a receita para o sucesso, mas eu sei qual é a receita para o fracasso. E ele diz: a receita do fracasso é tentar agradar todo mundo. Então eu quero dizer para você que nós estamos em um tempo de posicionamento. E quando o tempo é de posicionamento, você não vai ouvir a mensagem que você quer ouvir. Você vai ouvir o que Deus quer falar. Deus não vai se manifestar na sua expectativa. Deus vai se manifestar do jeito que Ele precisa promover cura e bênção na sua vida. Foi isso que Deus fez com Naamã. A expectativa de Naamã foi frustrada na percepção da forma que ele achou que Deus iria fazer. Mas a sua alma foi curada na manifestação da revelação da presença de Deus na vida dele, através da obediência do decreto, através da boca do profeta. Então, meu querido, minha querida, eu e você precisamos nos posicionar como esse adorador. E qual é a posição do adorador? A posição do adorador não é adorar só quando a gente está aqui no templo, porque aqui é fácil. Aqui a gente fecha os olhos e levanta a mão. A gente ouve o som gostoso e as lágrimas descem no rosto. A gente arrepia. A gente gosta do abraço e do sorriso do irmão. O ambiente é confortável. Isso não é adoração. Isso é celebração. Prestação de culto. Isso é congregar, festejar. Adorar é quando nós nos rasgamos, mesmo dizendo: Deus, eu não concordo, eu não gosto, mas eu vou obedecer, eu vou fazer. Deus, eu não gosto da água do Rio Jordão. E olha que eu já mergulhei umas 14 vezes lá, hein, gente? E as águas não são tão sujas quanto Naamã está falando aqui, não. Pelo menos no Rio Jordão que eu conheço, as águas são bem limpas. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nós temos uma promessa do Senhor para esse ano na nossa vida. E a promessa do Senhor para nós: os céus vão se mover sobre a terra. Os céus vão se encontrar com a sua vida. Os céus vão se manifestar na sua casa. Então eu quero convidar você para se posicionar de forma correta. Nós não podemos estar aqui motivando você. Nós precisamos estar aqui nos alegrando pelo que Deus está fazendo, pelo que Deus está falando, pelo que Deus está revelando. Então nessa noite eu vou ser bem pontual com você. Tem alguém aqui esperando o milagre de Deus na sua vida? Tem alguém aqui precisando que o céu venha intervir na terra a respeito da sua casa, a respeito do seu trabalho, a respeito da sua família? Tem alguém aqui? Eu estou esperando o céu se mover. Eu preciso de respostas dos céus. Eu tenho questões que estão inquietando o meu coração. Eu tenho questões que me trazem tristeza na alma.
Eu tenho questões. Eu já decidi a não ficar ansiosa. E eu trabalho muito bem isso comigo. Eu falo, não, ansiedade não. Não aceito. Não aceito perder o sono. Eu posso perder o sono quando Deus está me convidando para mais tempo com Ele. Eu posso perder o sono quando a presença de Deus toma a minha vida. E eu não tenho como sair. Às vezes eu falo, já chega, tá bom. E Ele, eu quero mais de você aqui. Mas perder o sono, porque tem situações para serem resolvidas na minha vida, eu não quero. Eu quero confiar. Eu quero crescer em fé. E eu quero ousar acreditar. Mas esse ousar acreditar é me colocar 100% em obediência. Porque nós já falamos muitas vezes, eu esqueci, o pai da Ana Valadão chama como? Márcio Valadão. É uma frase do Márcio Valadão que ele diz, 99% de obediência é desobediência. Então nessa noite, eu e você estamos aqui para dizer ao Senhor, nunca será fácil, mas nunca será impossível para Deus. É isso que eu quero que você creia. Talvez o milagre que você precisa receber não é algo fácil para ser realizado, mas também não é algo impossível para ser realizado. Eu estou querendo saber o quanto você está disponível para ser parceiro de Deus nessa noite, para ser parceira de Deus nesse tempo. Então, quanto você está disponível a investir na sua vida? O quanto que você está disponível a fazer o que é correto ser feito? E o quanto você está disponível a crer suficiente para o milagre se materializar na sua vida? Esses dias eu estava contando uma experiência de materialização de uma ação demoníaca. E aí, às vezes a gente fala que o inimigo se materializa e a gente não sabe contar muito bem como que isso funciona. A gente não sabe, a gente não tem muita experiência. Num processo de libertação que a gente trabalhou durante bastante tempo, uma das manifestações que teve que, a gente conta que mexeu muito com o nosso coração, foi no momento que o grupo estava orando no monte. Houve a manifestação demoníaca terrível. E na hora que estávamos trabalhando a libertação da pessoa, quando aquela pessoa ficou liberta daquela defraudação, vamos dizer assim, daquela defraudação demoníaca, daquela influência demoníaca, foi audível e foi visível. A gente não viu movimentação física, mas as árvores que estavam em torno, todas ficaram com os galhos quebrados. E os carros que estavam enfileirados, que nós fomos para o monte com ele, todos tiveram os para-brisas quebrados. Porque quem estava naquele ambiente percebeu claramente a materialização do inimigo. Se o inimigo pode materializar, eu também posso materializar a minha fé. E como que eu posso materializar a minha fé? Trazer à existência aquilo que não existe. Fazer manifesta a promessa de Deus na minha vida. Fazer visível a ação do Senhor. E isso que nós chamamos de milagre. Porque o seu milagre é diferente do meu. O que você chama de milagre é diferente do que eu chamo de milagre. Só que eu e você estamos precisando dessa intervenção de Deus. Então eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. Porque Naamã precisava de um milagre. E o milagre de Deus que ele precisava era da cura da sua pele. E ele decidiu ser parceiro com Deus para experimentar esse milagre. E eu quero perguntar a você nessa noite, qual é o milagre que você deseja? Se você precisa de um.
Mas eu quero que você seja muito específico. Eu quero que você seja muito pontual. Quando Naamã desce para encontrar com o profeta, ele diz: eu preciso ser curado de lepra. É isso que eu preciso. Eu preciso ser curado de lepra. O que você precisa? Do que você precisa? Eu não quero que você venha para o altar dizendo assim: eu preciso ser abençoado. Porque isso todos nós precisamos. Todos os dias e todas as horas. Eu quero que você venha para o altar nessa noite num ato profético. E o seu ato profético é: eu preciso dessa resposta. Eu preciso desse milagre. Só você que tem consciência do que você precisa. Só você que sabe endereçar a Deus o que realmente o céu precisa fazer por você. Tem alguém aqui que tem clareza disso? Tem alguém aqui para sair do seu lugar e vir para esse altar e dizer: eu preciso desse milagre, Jesus. Eu preciso desse milagre, Pai. É isso aqui que eu preciso que Deus faça. Tem alguém aqui? Se tem, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Mas eu quero que você venha com uma palavra de Deus no seu coração. Eu quero que você venha apresentando algo específico para os céus. Eu não quero que você, minha vida precisa ser abençoada. Não. Eu quero que você endereça a Deus o que você realmente precisa. O que você realmente precisa. Talvez você vai dizer: eu preciso comer inquietação da realidade social, nasceu o projeto Missão Central, que atende crianças, mulheres e famílias. Desde que iniciou com suas ações, já foram mais de 1000 atendimentos, entre aconselhamento, consulta médica, odontológica, acompanhamento psicológico, nutricional e jurídico. Mas o nosso sonho ainda está tomando forma. Desejamos atender diariamente, de forma integral, as crianças em fase de construção de personalidade e caráter, proporcionando um ambiente que promova a cidadania, igualdade social e estimulando o empoderamento por valores morais e éticos. Sendo assim, nasceu o projeto Missão Central Kids, que tem por objetivo atender as crianças na faixa etária de 4 a 7 anos. Os encontros com as crianças ocorrerão na sede do Missão Central Kids, localizado na rua Antônio Pereira Coelho, no bairro Santa Terezinha, atendendo em 2 períodos, matutino e vespertino, onde planejamos receber cerca de 100 crianças diariamente. O projeto, além de acolher as crianças com as principais refeições, também promoverá o desenvolvimento cognitivo, emocional e espiritual, por meio de atividades socioeducativas, aulas de música, oratória, esporte, culinária, reforço escolar, acompanhamento do desenvolvimento da criança e da sua família, dentro da realidade que as mesmas estão expostas todos os dias. Reconhecemos que oferecer cuidado de qualidade significa compreender as necessidades de cada criança. Convidamos você a ser nosso parceiro nessa grande e preciosa missão. Venha conosco no Missão Central Kids.